reposição florestal, aqui em São Paulo é um pouquinho atípica, né? O que ela é? Na prática, ela é a compensação da vegetação que você cortou. Então, toda a vegetação que você corta, você precisa replantar para recuperar o estoque da floresta, né? Para isso que serve o licenciamento também. Que diferença faz eu ir esquina cortar de qualquer jeito ou passar pelo processo de licenciamento? A compensação é uma delas, né? Toda essa floresta que está sendo retirada, ela vai ser reposta, dependendo se é uma área crítica ou de fundamental importância, aí tem uma resolução que determina essas áreas no estado também, pode ser pedida compensação em dobro, em triplo ou até mais. Então, para cada árvore, plantar 4, 5, né? Então, ela é cumprida para que a gente possa obter autorização. E, nos casos em que a pessoa quer usar madeira, o órgão licenciador precisa, nos casos de autorização de uso alternativo do solo, autorização de supressão, e né, com autorização de transporte da madeira depois, né, de manejo da transporte, ou do saldo consignado, que nada mais é do que o saldo da UTEX consignado para alguém, ela vai precisar ter esse saldo de reposição florestal cadastrado no sistema DOF, para o IBAMA entender que essa madeira que foi cortada foi compensada. É basicamente isso, falando bem, de uma maneira bem simples, né? Então, está previsto, né, na 2651, que é obrigado a reposição florestal, toda aquele que suprime a vegetação. E que essa reposição vai ser efetivada mediante o plantio, né? Aí o CETESB, cabe no caso aqui em São Paulo, o CETESB ou o município, né, junto ao Sinafora, aí vai depender do órgão licenciador pegar esse saldo, né, de metros cúbicos de madeira que foi suprimido e inserir isso no sistema DOF. Sem isso, você não consegue emitir DOF a partir de uma Altex. Então, você tem Altex, você foi no Sinafora, você declarou o corte e você não consegue emitir DOF. Você tem crédito no DOF e não consegue emitir DOF. Na hora de emitir DOF, bloqueia. Por quê? Você não tem saldo de reposição florestal. Então, olha só a engenhosidade do IBAMA. Você tem autorização para cortar, mas se o órgão ambiental não me disser que você compensou, você não vai transportar essa madeira, não. Certo? Então, é o órgão ambiental que coloca esse saldo no sistema. Aí, o sistema vai debitar desse saldo, né, de reposição equivalente conforme você vai emitindo DOF. Então, além de sair o crédito que você tem de DOF, sai também o crédito nesse valor do saldo de reposição florestal. A gente também pode, assim como a gente pode consignar o crédito, né, da Altex, o saldo da Altex, a gente também pode consignar ou transferir esse saldo de reposição florestal, tá? Então, se a outra empresa que vai emitir DOF para mim, eu também transfiro para ela o saldo da reposição para ela poder fazer essa operação no sistema DOF, tá? Além disso, o sistema DOF permite que a gente escolha qual usuário cumpridor da reposição na hora da emissão do DOF, podendo ser indicado tanto o detentor da autorização, quanto do saldo consignado, ou o destinatário do DOF. Olha que interessante. Às vezes eu vou emitir um DOF para alguém, mas eu não tenho saldo de reposição. Mas a pessoa que está comprando a minha madeira tem. Então eu falo, debita esse saldo do meu comprador. Né, eu tô emitindo DOF para fulano, debita do fulano, não do meu saldo. Então, no DOF mais a gente consegue informar de onde que é para sair. A autorização está no nome do Zé, mas ele consignou o saldo para a empresa X que vai vender para a empresa Y. Na hora que eu for emitir o DOF, eu posso aqui a empresa, ele não transferiu o saldo. Ele me transferiu, me consignou o Altex, mas não transferiu o saldo de reposição. Então eu quero que debite do Zé. Ou então eu falo, não, a empresa detentora ela que vai comprar tem saldo, vou debitar dela, né? Então no sistema hoje você pode escolher isso, tá? Pra não ter que ficar transferindo o saldo de reposição também, tá? Antigamente isso não era possível. Aí eu trouxe só como curiosidade, que não tem a ver com o sistema DOF, mas só pra vocês saberem que existe uma aberração jurídica aqui no estado de São Paulo, que é outro tipo de reposição florestal, que vocês devem ouvir falar bastante, que é a reposição florestal exigida para a floresta plantada de origem exótica. Então, a Lei 2651, ela deixa claro que a reposição florestal é para árvores nativas. Porém, nós já tínhamos aqui no estado de São Paulo todo um sistema para a reposição florestal de exóticas, né? E quando saiu a 2651, a gente estava com a resolução, essa resolução de 2008 super defasada, né, que abre margem para uma série de questionamentos jurídicos, e as associações que recebem para fazer esse plantio entraram na justiça e conseguiram eliminar para manter a reposição florestal de exótica no estado de São Paulo. Então aqui, quem consome madeira exótica, seja para queimar, seja pizzaria, quem fabrica móvel de pinos, quem fabrica papel e celulose, né, todo mundo que consome a madeira precisa comprovar que alguém na cadeia produtiva dela fez essa reposição. Então, empresas que não têm, por exemplo, uma pizzaria, não tem como fazer isso, ela paga uma associação para fazer plantio, ou para comprovar que tem madeira lá que fez plantio. É mais ou menos assim que funciona, de uma maneira bem resumida, tá? Então, até trouxe aqui, ó. Ficam obrigadas à reposição pessoas físicas ou jurídicas que explorem, suprimem, utilizem, consumam ou transformem subprodutos florestais. Então, a reposição florestal obrigatória deverá ser realizada através de espécies adequadas, exóticas ou nativas, e a nossa resolução prevê 5% de nativas, né, mesmo no plantio de exóticas. Então, ele está repondo o eucalipto, mas ele também tem que plantar um pouquinho de nativa, né? Utilizando técnicas silviculturais que garantam o objetivo do empreendimento, a manutenção da biodiversidade, de maneira compatível com o ecossistema, e cuja produção seja, no mínimo, equivalente à exploração, tá? Então, como eu falei, a partir da 2651, retira-se a exótica da jogada, mas eles conseguem, através de uma liminar, manter isso aqui no estado de São Paulo, e por enquanto está valendo, e as empresas precisam comprovar a reposição. Era só para vocês saberem, nesse caso tem nada com DOF, mas como é a lei da madeira, e às vezes confundem a reposição florestal do licenciamento com o saldo de reposição florestal da exótica, eu falei, vai que eles escutam isso por aí e vão achar que eu falei errado, falei outra coisa, né? Então a nossa resolução hoje está em revisão, assim como o programa de reposição florestal, né? Logo, logo aí a gente vai ter notícias de como isso vai ficar. Dei uma corridinha no final, mas tudo bem que essa era no Plus, não era de DOF. Querem comentar, perguntar alguma coisa? Corri muito, deu para entender, às vezes eu falo muito rápido. Por enquanto, só todas as minhas dúvidas, Raquel. Obrigado. Que bom. Então, pessoal, não desistam, força. A partir da semana que vem, nas próximas vão ser 2 aulas para falar sobre o DOF no licenciamento. Como que eu uso a madeira que eu tive autorização para cortar aqui em São Paulo, né? Não no plano da Amazônia. Porque essa madeira que entra nas madeireiras vem da Amazônia. Não, eu cortei Jequitibá do quintal, quero vender madeira. Como que eu faço, né? Então a gente vai explicar melhor como que funciona e vamos mostrar passo a passo, onde é que vocês entram, como que declara corte, que caso por quê, tá? Então vamos ter 2 aulas sobre isso. Então, se vocês quiserem já ir anotando dúvidas,